mês de fevereiro, primeiro sábado, dia 6 deste ano de 2021. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho sequencial ao qual temos realizado e feito na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, todo o primeiro e terceiro sábado do mês. Esse estudo está dentro do grupo sistematizado da doutrina espírita, ao qual carinhosamente elegemos como patrono dessa reunião o irmão Moacir, companheiro nosso, que participou tanto tempo desta casa e que veio a desencarnar, e em homenagem a ele e a sua perseverança, nós temos carinhosamente o nome a este companheiro. Estamos atualmente estudando o Evangelho de Jesus segundo São Mateus. E estamos no capítulo 12. Esse capítulo compreende 50 versículos ao todo. No estudo anterior, nós iniciamos a leitura dos versículos 22 a 32 de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 32. E trouxemos também as anotações do evangelista Marcos, para a mesma passagem, trazida por Mateus. Em Marcos se encontra no capítulo 3, versículos 20 a 30, e no Evangelho de Lucas nós encontramos no capítulo 11, versículos 14 a 23. Lembrando que dentro dos versículos apresentados aqui por Mateus, que é aquela passagem em que nós frisamos no estudo anterior, sobre os pecados que não seriam perdoados ao Espírito Santo, Lucas ele vai registrar este versículo no capítulo 12. Está versículo 10 do capítulo 12 de Lucas. Ok? Então nós vamos ler hoje os versículos 22 a 32 do capítulo 12 de Mateus, para darmos continuidade, então, aos nossos estudos, às nossas buscas de aprendizagem em torno dessa mensagem libertadora, renovadora, que é o Evangelho de Jesus. Então, quem quiser nos acompanhar na leitura, nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, versículos 22 a 32 de Mateus. Ok? Vou colocar aqui um óculos para... Vamos lá. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Todas as turbas ficaram extasiadas e diziam: acaso não é este o filho de Davi? Mas, tendo ouvido isto, os fariseus disseram: ele não expulsa os demônios senão por Beelzebul, o chefe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo está deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá de pé. Se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos expulsam? Por esta razão, eles serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, chegou até vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e apoderar-se dos seus pertences, se primeiro não amarrá-lo, e então, logo em seguida, saqueará? Quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso vos digo,
todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada. E quem disser uma palavra contra o Filho do Homem, a ele se perdoará. Mas quem disser algo contra o Espírito Santo, a ele não se perdoará, nem nesta era e nem na era prestes a vir. Então, estes são os versículos que nós lemos e estamos trabalhando desde o estudo anterior. Lembrando que nós fizemos a leitura do capítulo versículos 20 a 30 do Evangelho segundo São Marcos e do Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 11, versículos 14 a 23. Mais uma vez, frisando que o evangelista Lucas, dentro do versículo 10 do capítulo 12, é que trará para nós este último versículo de Mateus, que é o versículo de número 32, o pecado contra o Espírito Santo. E que na semana passada nós iniciamos, no estudo anterior nós iniciamos uma abertura nesse sentido. Mas nós ainda vamos voltar a este versículo. Lembrando que no estudo anterior nós ficamos muito presos à ideia do reino dos céus e do reino de Deus. E fizemos uma diferenciação entre reino de céus e reino de Deus. Há diferença, embora para muitas pessoas isso é como se fossem sinônimos, e reino dos céus ou reino de Deus fosse a mesma coisa. Mas para nós que estamos estudando o Evangelho dentro da interpretação espírita e alinhando essa interpretação à questão da evolução do ser, há uma enorme diferença. Então, vou trazer aqui, antes de iniciarmos o que nós propomos para hoje, a fim de que todos possam depois estudar e avaliar com muito carinho dentro daquela fala que nós realizamos, que Allan Kardec, o codificador, na obra Céu e o Inferno, dentro do capítulo 3, ele propõe um estudo sobre o céu. E ali ele vai mostrar justamente qual era a visão dos antigos em relação ao céu, a relação da teologia cristã dentro dessa palavra céu e como que é a interpretação do espiritismo em relação ao céu. Capítulo 3, na primeira parte do livro Céu e o Inferno. Então, fica a sugestão e o convite para que todos depois possam ali dar uma lida, fazer ali um estudo, para complementar com a fala que nós fizemos em relação a isso. Lembrando que o reino de Deus, conforme Jesus colocou para os doutores da lei, para os sacerdotes, ele já se encontra no meio de nós. Ele está dentro de nós. E o objetivo do espírito, o seu processo evolutivo, é justamente descobrir este reino em si mesmo e, através dessa descoberta, passar a vivenciar dentro deste reino. Para isso, nós necessitaremos da evolução, do processo evolutivo, onde, diante das etapas, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos burilando. Pois bem, para que possamos alcançar o reino de Deus, precisamos passar pelos reinos dos céus. Ok? Reino de Deus é um só. Reino de Deus, reino dos céus, são múltiplos. Essa é a grande diferença. O espírito ele vai estagiar diante da sua consciência, do seu estado vibratório, na sua apresentação ao habitar que ele vai exteriorizar para si mesmo, vai representar o seu céu. Quando ele conseguir
vislumbrar o reino de Deus e adentrar dentro deste reino e a vivenciar este reino, este espírito, então, ele chega num estágio ao qual Jesus já alcançou. Espírito puro. Então, atingiremos o reino de Deus quando nos tornarmos espíritos puros. Delano, Sim. por favor, eu não entendi muito bem. Então, esse reino do céu que o Espírito... Você estava explicando aí, eu não consegui pegar direito. Reino do céu é quando ele for puro, purinho, purinho. Não, né? reino de Não? Deus. Reino de Deus. Ah, sim, reino de Deus. E reino do céu. Fala, por favor, de novo. Eu quero entender. Vamos falar assim. Veja bem, para que você possa entender. Quando você for pegar a obra Céu e Inferno, a primeira parte, no capítulo 3, Kardec nos propõe o título Céu, ok? Sim. E ali ele vai fazer justamente uma abordagem sobre como que a humanidade, como que nós, seres humanos, através das nossas percepções, fomos identificando o significado de céu. Sim. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma abordagem interessante quando ele coloca que ele conheceu um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que ele conheceu um homem em Cristo, e mais ou menos há 14 anos atrás, quando ele escreveu e registrou este escrito, que está em uma de suas cartas, foi levado, veja bem, foi levado ao terceiro céu. E aí Kardec vai utilizar justamente essa frase de Paulo para nos mostrar as nossas concepções e percepções em torno do significado de céu. Então, para a teologia cristã, eles vão apresentar para nós 7 esferas, que seriam 7 céus. E Paulo, ele vai dizer que foi levado ao terceiro céu. Sim. Abrindo ou descortinando para nós realidade diferente daquela que até então era trabalhada dentro do judaísmo ou dentro das filosofias pagãs, em relação ao entendimento que hoje nós estamos percebendo melhor em relação à espiritualidade. Quando desencarnarmos e estivermos, por exemplo, em uma região umbralina, e quando de lá formos resgatados e levados para uma colônia espiritual, nós teremos uma percepção imediata de que ali é o céu. Ah, sim. Então, nós vamos lembrar aqui de André Luiz, na obra Nosso Lar. Sim. Ele mesmo faz essa pergunta aos benfeitores que o resgataram. Por acaso eu me encontro no céu? Estou me lembrando. Realmente. E aí ele responder, de acordo com a sua percepção. Sim. Depois ele vai ficar sabendo que a sua mãe mora numa esfera mais elevada. E ele pergunta à mãe, a senhora por acaso mora no céu? E ela vai dizer que não. E ainda assim não. sucessivamente. Entendi. À medida que nós vamos desmaterializando-nos e planeando esferas elevadas, nós vamos habitando regiões cada vez mais sutis. Evoluídas, melhor, né? Mais celestial. São verdadeiros céus. Mas ainda não é o reino de Deus. Claro, claro. Quando atingiremos o reino de Deus? Quando será? E aí, vamos voltar lá no capítulo 5 do Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, para que nós possamos ver. Nós vamos voltar nesse assunto ainda, viu, Neide? Sim. Porque ele é desafiador. Certo, obrigado. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta 7 bem-aventuranças. Na 8ª bem-aventurança,
Na oitava, não. Na sexta bem-aventurança, que é o capítulo 5, versículo 8, Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Capítulo 5, versículo 8. É uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como é que nós veremos a Deus? Nós só podemos ver a Deus quando nós conseguirmos adentrar dentro do seu reino. Só que este reino, ele está dentro de nós. Como que eu conseguirei enxergar, visualizar Deus dentro de mim? Quando eu, então, atingir um estágio evolutivo de pureza. Bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Perceberam? E aí, quando eu chego a esse estágio, a bem-aventurança de número 7, ela vai dizer assim, que é Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quando eu me torno pacificador, é que eu estou agindo e promovendo e levando a paz a todas as instâncias do universo. Então, Jesus, ele veio trazer para nós uma paz. E qual é essa paz? Não é a paz que vem de fora para dentro. É a paz ao qual o Espírito irá trabalhar na sua intimidade, pacificando-se a si mesmo, a fim de que ele possa, por intermédio do seu processo evolutivo, chegar à pureza de coração, de sentimento. Quando que nós conseguiremos chegar à pureza de sentimento? Quando aprendermos a amar uns aos outros, como ele, Jesus, nos amou e nos ama. Então, nós já trabalhamos essas lições também em estudos anteriores. Então, o reino de Deus é a nossa busca, é o nosso objetivo, é a nossa meta. Mas para conseguirmos chegar até este reino, que não está fora, está dentro, conforme o próprio Jesus ensina a todos nós. Vamos voltar lá? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Olha o que Jesus diz. Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Interrogado pelos fariseus quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Olha para você ver. O reino de Deus não vem de forma visível ou de modo visível, porque ele está dentro de nós. Essa fala de Jesus, ela é muito ampla e profunda. Por isso que nós estamos aprendendo, primeiramente, a buscarmos o céu. E o que representa o céu? É um estágio de consciência espiritual que nos permite transitar dentro das leis divinas
cooperando e operando dentro dessas leis, onde a nossa consciência estará em paz consigo mesma para continuar o seu processo de avanço. Eu vou citar um exemplo aqui. Você acha que Bezerra de Menezes, tá? Inclusive o Valdir, no estudo de terça-feira, até fez um comentário a respeito dele. E quando ele desencarnou, ele foi convidado para estar numa esfera muito mais elevada, ou em um planeta muito mais elevado que o planeta Terra. E ele se permitiu a ficar na Terra por causa de inúmeros corações afeiçoados ao dele. E ele ainda disse mais: enquanto houver sofrimento e dor na Terra, ele permaneceria nela, ajudando e trabalhando. Pois bem, será que Bezerra de Menezes foi convidado a habitar o reino de Deus? Não. Ele foi convidado a habitar uma esfera muito mais elevada. Lá, em relação às esferas espirituais da Terra, é um céu? É. Da mesma forma que aqui na Terra também temos vários céus representados pelas dimensões ou pelas esferas espirituais onde se encontram as cidades espirituais. Tranquilo? Então vamos avançar. Para hoje, nós gostaríamos de destacar o versículo 23 do capítulo 12 de Mateus. E o que nos traz este versículo 23? Todas as turbas, a multidão, então toda a multidão ficou ou ficavam extasiadas e passavam a dizer: acaso não é este o filho de Davi? Versículo 23 do capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Este versículo, o evangelista Marcos e Lucas não nos traz. Nós fizemos a leitura na íntegra em estudos anteriores, não vamos ler agora. Só Mateus registra este versículo, mostrando para nós algo importantíssimo e que passa despercebido por nós que estamos estudando o Evangelho. E que às vezes lemos o texto bíblico e não damos uma devida atenção ao significado e à importância do evangelista trazer essa menção, esse registro. Então vamos retornar ao tempo. E como se nós estivéssemos ali fazendo parte daquela multidão. E após termos visto um fato, qual foi o fato? É o registro do versículo anterior. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo passou a falar e ver. Este foi o fato. Jesus realizando uma cura, um prodígio, um sinal. Quando ele terminou de fazer isso, toda a multidão que estava ali próxima e viram, sendo testemunhas do fato, passaram a dizer, entre elas, entre aqueles que ali se encontravam, acaso não é esse o filho de Davi? Quando a multidão passou a dizer e a expressar essa fala, logo em seguida, o evangelista Mateus registra para nós o movimento dos fariseus, dos doutores da lei.
e dos sacerdotes, ao afirmar que ele não era filho de Davi. E de que forma que eles fizeram isso? Ele expulsa os demônios por Beelzebu. Então, os doutores da lei, diante de um fato que se apresentou, e observando e sendo testemunhas, e ouvindo a multidão falar de que ali estava o filho de Davi, logo em seguida eles passaram a fazer com que esse entendimento não fosse à frente, não fosse repassado e nem fosse trabalhado no campo íntimo e no campo racional da multidão. O que eles fizeram? Tentaram abafar. É quando hoje se apresenta um fato, uma questão, em que somos convidados, em que somos chamados a refletirmos, a analisarmos, a meditarmos sobre aquele fato, sobre aquela questão. E aí chega alguém e vai tentar nos desvirtuar o campo de racionalidade, tentando levar-nos para um caminho diferente, que não é justamente a busca do entendimento, do conhecimento, a fim de que possamos processar este autoconhecimento. Então, nós observamos isso hoje, como sempre houve na história da humanidade. Aqui registrado por Mateus. Pois bem, mas o que significa ser filho de Davi? Significa que as Escrituras, que está no Velho Testamento, onde inúmeros profetas, dentre eles Isaías, e também dentro dos Salmos, está registrado que o Messias, que o Salvador, ele chegaria ao plano físico descendente de Davi. Ele seria descendente de Davi. Para isso, então, nós vamos ter que entender justamente aquela colocação de Jesus, narrado por Mateus, nos versículos iniciais deste capítulo 12, quando os apóstolos arrancam as espigas, e ele vai dizer aos fariseus que eles não leram nas Escrituras Sagradas o que Davi fez quando chegou na casa de Deus. E nós estudamos isso. Ali, o que Jesus estava, além daquilo que nós trabalhamos, tentando fazer com que todos pudessem observar? Ele, Jesus, vinha da linhagem de Davi, e da mesma forma que Davi recebeu os pães da proposição que era oferecido a Deus, quem deu a ele? Os sacerdotes. Nós estudamos isso. Ali estava, dentro dessa linhagem, o pão vivo que desceu do céu, oferecido pelo próprio Deus à humanidade. Os sacerdotes, os doutores da lei, sabiam e compreendiam que o Messias viria pela linhagem de Davi. Seria descendente de Davi. E quando a multidão começou a expressar, acaso não é esse o filho de Davi? Os sacerdotes começaram a rebater.
para que esse entendimento não pudesse abranger outras multidões, para que este entendimento e este conhecimento não fosse trabalhado no campo íntimo de cada um daqueles que se encontravam dentro da multidão. Então era preciso fazer com que saíssemos desta multidão, conforme nós já trouxemos em outras ocasiões, e buscássemos justamente a referência. E qual seria a referência? Ele, Jesus, aos quais os sacerdotes começaram a planejar, arquitetar inúmeras situações para que Jesus pudesse se contradizer diante da lei de Moisés, diante de si mesmo e diante da própria multidão. Então, nós vamos observar isso nos 4 evangelhos. Pois bem, para que possamos entender essa fala de Mateus, no versículo 23 do capítulo 12, é preciso que nós retornemos à genealogia de Jesus. Lembram da genealogia de Jesus? Registrada por Mateus no capítulo 1, versículo 1 a 17, e que nós estudamos lá no ano 2005. Alguém lembra? Já faz tempo, Eu né? não, só você. Está muito longe isso. Nós trouxemos alguns apontamentos à época sobre a importância dessa genealogia, mostrando o porquê dela e fazendo também uma colocação com aquela genealogia proposta pelo evangelista Lucas. Dos 4 evangelistas, apenas Mateus e Lucas trazem essa genealogia, porém com diferença. Mateus traz de Abraão até Jesus, patriarca Abraão. São 42 gerações apresentadas por Mateus. Já Lucas, no capítulo 3, versículos 23 a 38, ele traz a genealogia de Jesus de Adão até Jesus, permeando mais ou menos 76 gerações. Olha que questão interessante. Na época, nós fizemos uma colocação, o porquê disso, de Lucas trazer mais gerações do que Mateus. Porém, não vamos adentrar nisso aqui agora. O que nos interessa é entender por que as turbas falaram que ali estava o filho de Davi e por que os fariseus não deixavam ou não quiseram fazer com que este entendimento pudesse ser processado por aqueles que ali se encontravam. Então, lá no capítulo 1 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no versículo 1, vejam bem que dado interessante. Olha como que o evangelista inicia. Livro da geração, da origem ou da genealogia de Jesus, o Cristo. Agora, vejam bem. Filho de Davi, filho de Abraão. É o primeiro versículo. Capítulo 1, versículo 1. Livro da geração, da genealogia, da origem de Jesus, o Cristo, o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Logo em seguida, até o versículo 17, nós temos uma série de nomes que vão representar as gerações por onde Jesus chegou até nós. E dentre desses nomes, há muito que ser estudado, há muito que ser explorado. Por exemplo, dentro do versículo 6, do capítulo 1, está descrito assim:
Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, o que significa isso, Bela? Anteriormente a este versículo, nós temos o versículo 5, que diz assim: Salmão gerou de Raabe, que é uma mulher, a Boaz, ou Boz. E Boz gerou de Ruth a Obed, e a Obed gerou a Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Lembrando que Davi não foi primogênito. Ele foi o 8º filho de Jessé, homem, porque ele também tinha filhas. O que significa isso? Nós vamos encontrar dentro da proposta trazida por Mateus alguns nomes de mulheres apresentada pelo evangelista e chamando-nos a atenção de que, no processo evolutivo, pelas linhas reencarnatórias, a união de dois seres, do homem e da mulher, facultaria o processo do espírito pelas linhas reencarnatórias, para que ele pudesse atingir o seu estágio de evolução. Ruth, que foi mulher de Boz ou Boaz, ela não era hebreia. Porque a essa época, nós vamos aqui lembrar, não havia a separação dos judeus para com os israelitas. Essa separação dos judeus aos israelitas veio após o reinado de Davi, que foi a cisma das 10 tribos, que nós também já trabalhamos. Ok? E quem foi Ruth? Foi uma mulher tão extraordinária que não tinha um sangue hebreu, ela foi uma escrava, e a sua história está registrada no texto sagrado, onde é dado o livro para com o nome dela, Ruth. Então, nós temos lá os 5 primeiros livros do texto sagrado, depois nós temos o livro de Josué, nós temos o livro dos Juízes, e nós temos o livro de Ruth. Alguém conhece o livro de Ruth? Então, nós convidamos para que vocês possam depois, em casa, ler e entender. Porque houve uma ligação de Boz com Ruth. Da mesma forma que houve uma ligação de Abraão com Agar, a egípcia. E da mesma forma que houve uma ligação de Davi com uma mulher que não era sua. Salomão não foi o primogênito de Davi. Ele foi concebido diante de uma mulher que tinha um marido, e esse marido era um general da guarda de Davi, um dos seus melhores generais, e Davi se apaixonou perdidamente por essa mulher, chamada Betseba. E Betseba era também apaixonada por Urias. Mas como que Davi iria ter Betseba se ela era esposa de Urias, o seu melhor general? Então, Davi arquiteta, diante das inúmeras guerras que à época existiam, e que Israel, onde ele era o rei, participou de muitas, vencendo muitas, tendo algumas perdas, estava tendo uma guerra contra os filisteus. E Urias, então, chama
um homem da sua responsabilidade, e pede a ele que colocasse Urias e as tropas de Urias numa espécie de cinturão de fogo. O que vem a ser cinturão de fogo? É uma linha de frente, onde estariam desprotegidos para que pudessem ser atacados. E qual era a intenção de Davi? Que durante este ataque, Urias pudesse perder a vida. O plano dele era fazer com que Urias perdesse a vida em guerra. E Urias perdeu a vida. E foi feita uma série de homenagens a ele. E Davi, então, foi confortar, foi consolar Betseba. E ali, ele, como rei, sacrificou ela no sentido de, infelizmente, utilizar daquilo que os homens utilizaram e ainda utilizam, da força para tê-la. E através deste ato, nasceu um filho que não foi Salomão, mas esse filho ele foi morto por uma doença. Logo em seguida, ele então se consorcia com Betseba, ela passa a ser mulher dele, lembrando que não foi a primeira, ele já tinha outras mulheres com as quais já tinha inúmeros filhos, pois Davi possuía um harém, isso à época era algo normal dentro da cultura, e Betseba começou a fazer parte, dentre, fora o harém, das suas principais mulheres, com as quais tinha os filhos. E aí veio Salomão. Por que eu estou dizendo isso? Porque na genealogia de Lucas, ele não coloca Salomão, ele coloca Natã, um outro filho de Davi. E outros nomes que não correspondem à linhagem de Davi. Mas isso é um estudo mais para frente. Ok? Então, eu estou apenas aqui levantando alguns apontamentos. Primeiro de Ruth, que se consorciou com Boaz e que não era hebreia. Aí veio Jessé, que foi pai de Davi. Lembrando que Davi não foi primogênito, possuía inúmeros irmãos. E Davi, dentro da linhagem aqui proposta por Mateus, veio Salomão. Mas Mateus nos chama a atenção de que apenas Davi foi rei. Porque os israelitas e os judeus, vejam bem, não consideravam Salomão rei, embora ele fosse rei. Por isso veio a cisma das 10 tribos, fazendo uma separação de Judá e Benjamim, que ficou com o reino do sul, e as outras tribos ficaram com o reino do norte. Ok? Então, as escrituras rezavam de que o Messias viria dentro da linhagem de Davi. E aí, Jesus, lá no capítulo 22, versículos 41 a 46, ele vai dizer assim. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 22, versículos 41 e 46. Gente, não se preocupe essa questão da genealogia. Nós já estudamos e futuramente nós vamos voltar a ela de forma detalhada para mostrar o porquê de Ruth. Por isso que eu já estou pedindo para que vocês possam fazer uma leitura do livro de Ruth, no Velho Testamento, para que vocês possam compreender um pouco da história, ok? A grandeza dessa mulher, a firmeza dessa mulher, a fé raciocinada desta mulher, chamada Ruth,
Por isso que o evangelista fala, e de Boaz nasceu de Ruth. Como vai ter outras mulheres também aqui, que ele vai fazer referência, e nos mostrando, rei Davi, ele dá o título, o primeiro versículo, genealogia de Jesus, o Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, a genealogia. E no versículo 6 do capítulo 1, ele coloca, e de Jessé veio o rei Davi, e de Davi, Salomão, que era filho da mulher que fora de Urias. Olha que dado interessante. Mas nós estamos aqui estudando o versículo 23 do capítulo 12, tentando entender o porquê que a multidão disse: não é este, acaso, o filho de Davi? Por que a multidão disse isso? Porque no inconsciente coletivo, eles sabiam que o Messias viria e que viria da linhagem, da descendência de Davi. Quando eles passaram a expressar essa fala, o que os fariseus logo em seguida fizeram? Não, ele não vem da linhagem de Davi. Portanto, ele não pode ser o Messias. É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha para você ver. Por isso nós estamos retornando, como se nós estivéssemos participando ali da cena, vendo Jesus, ele fazendo a cura, e logo alguém diz, é o filho de Davi, não é ele? E aí, o que representa isso? Se ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o filho de Deus, ele é aquele a quem as Escrituras estão fazendo referência, então ele... E aí alguém chega e tenta nos desvirtuar essa linha de pensamento, essa linha de raciocínio, apresentando um sofisma. Porque a colocação dos fariseus é um sofisma. Daí a importância de estudarmos, dentro do campo da filosofia, aquilo que Sócrates nos trouxe, e do qual ele rebateu e rebatia os sofistas da época. Da mesma forma que Jesus aqui vem rebater, e da mesma forma que nós precisamos agora, na atualidade, rebater. Quem são os sofistas da época? Da geração ao qual nós encontramos? Todos aqueles que tentam tampar ou esconder ou não permitir que a verdade seja trabalhada. Nós, como espíritos, no processo evolutivo, utilizamos esses sofismas, até mesmo para nós mesmos, no intuito de querer nos enganar. Só que a verdade, ela vai se apresentando e definindo para nós a realidade. Por isso necessitamos reencarnar, para reparar os nossos débitos e assumir uma postura de moralidade condizente com a proposta real. Era o que Jesus veio realizar. É o que a doutrina espírita está contribuindo como uma ferramenta ao qual nós podemos utilizar em nosso benefício, não para fazer com que o outro cresça, mas para que nós saibamos aproveitá-la em nosso favor para o crescimento próprio. É o autoconhecimento, é o autoburilamento,
é o alto esforço. Então, vejam bem que dado interessante. Jesus, lá no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, dos versículos 41 a 46. Vejam bem a colocação. E estando reunidos os fariseus, Jesus interroga-os. É o versículo 41 do capítulo 22. Então, Jesus estava ali, em uma localidade, e próximo a eles estavam vários fariseus, sacerdotes, doutores da lei, reunidos. E Jesus lhes lança uma pergunta. Qual pergunta? Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? É o versículo 42. Jesus pergunta diretamente aos fariseus: o que pensais do Cristo? O que vós pensais sobre ele? E de quem ele é filho? Sabe qual foi a resposta dos fariseus? Eles disseram a Jesus: de Davi, mostrando que eles sabiam que o Messias veria pela linhagem de Davi. E da mesma forma que Jesus ali operando aquela cura para com cego e mudo, e a multidão observando e vendo, ele não é acaso, olha a colocação do evangelista. Eles não afirmaram. Vamos voltar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 23. Acaso, porventura, não é este o filho de Davi? É diferente quando eles... É diferente se o evangelista colocasse assim: este é verdadeiramente o filho de Davi. Seria uma colocação diferente. Mas olha o que o evangelista coloca. Acaso, porventura. Por que ele coloca isso? Porque é a multidão que estava expressando. E a multidão necessitava ainda ter uma referência para trabalhar no campo racional, unindo ao coração, para identificar aquela verdade. Era um processo. Agora, aqui, no versículo 41 e 42 do capítulo 22 de Mateus, Jesus faz uma pergunta direta, não para a multidão, para aqueles que tinham o entendimento, a compreensão. Acaso ele diz para os doutores da lei: que pensais, vós do Cristo? De quem ele é o filho? E eles vão responder: de Davi. E aí Jesus diz a eles: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então Jesus traz ali uma colocação registrada pelo Salmo, que está no Salmo
110, que é um salmo de Davi, onde ele está justamente fazendo essa colocação aos fariseus e que Mateus registra para nós. Olha que dado interessante. Como pode Davi dizer ao seu Senhor e este Senhor ser filho de Davi? O que Jesus quer dizer com isso? Os fariseus não entenderam e nem compreenderam. A tal ponto que o evangelista colocou: ninguém mais ousou interrogá-lo. Para que nós possamos compreender isso, nós precisamos buscar, então, o Evangelho de João, no capítulo 1. Porque a genealogia apresentada por João difere da genealogia apresentada por Mateus e por Lucas. Qual é a genealogia de João? Então, vamos ler. Olha o que ele vai dizer para nós. Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Como que nós podemos encaixar essa fala de João nessa pergunta de Jesus aos fariseus? A resposta eles dão de Davi, e logo em seguida Jesus coloca uma fala que é o Salmo 110. Se Davi, pois lhe chama Senhor, como é seu filho? O que ele está querendo dizer com isso? Como que o Messias será filho de Davi se Davi chama o seu filho de Senhor? Para entender, como que eu, sendo pai, vou chamar o meu filho de Senhor? Não é o filho que, quando o pai lhe chama, diz: sim, Senhor. Em questão de respeito, pela característica hereditária do campo da genealogia? O que Jesus está fazendo aqui referência? De que ele, como Messias, embora sendo da linhagem de Davi, ele não pode ser filho do ponto de vista humano e espiritual, porque ele, Jesus, antecede a própria formação do planeta em que nós habitamos. Só que os fariseus, à época, não poderiam compreender isso, nem entender isso. Porque eles esperavam o Messias, na linhagem de Davi, como um rei que pudesse fazer como Davi fez. E o que Davi fez? Davi expandiu o reino de Israel por toda aquela região, vencendo inúmeras nações que tentaram combater Israel, mas Davi, ele foi um grande estrategista. Antes de ser estrategista, ele foi pastor. E depois de pastor, ele esteve ligado às artes para escrever e compor música. Como assim, Delano? Como que Davi surgiu à frente do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel?
alguém levou um menino, que era filho de Jessé, que pastoreava, cuidava de ovelhas, e esse menino ele tinha um dom musical. Era um jovem. E ele compunha as próprias músicas. E quando Saul estava bastante irritado, nervoso, esse menino foi levado até ele. E ao tocar para Saul um instrumento e ao cantar para Saul as músicas que ele próprio compunha, Saul se acalmava. Daí ele passou a ser, então, uma espécie de anjo, vamos dizer assim, entre aspas, de Saul, e começou a participar dos conselhos que eram realizados por Saul e pelos generais para expandir Israel. Até que, então, Davi começou a fazer parte da guarda e começou a ter vários feitos. E quando ele derrotou o gigante, né, Golias, que era um homem muito alto para a época, ele passou a ter respeito, não somente de Saul, mas como de todos. E aí ele começou, então, a entrar neste campo de estratégias de guerras. Mas antes de ser guerreiro, ele foi poeta, músico e pastor. Por isso que muitos dos salmos são atribuídos a ele, porque ele realmente teve inspiração, intuição e pressentimentos para registrar muitas coisas que estão ali descritas nos salmos. Mas vamos avançar. Lá no capítulo 9, versículo 27, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, está registrado assim para nós. Capítulo 9, versículo 27. Então, vejam bem. Nós vamos trazer agora aqui alguns dados que começa a sair da multidão. Então, a multidão começou a raciocinar. Será este realmente o filho de Davi? Como rezam as Escrituras? Eles precisavam trabalhar isso no campo íntimo. Os fariseus vieram e tentaram desvirtuá-los deste campo mental, apresentando um sofisma. Logo em seguida, Jesus, então, vai dar uma palavra para que nós possamos entender como que Satanás expulsa Satanás. Se isso acontece, o seu reino está em divisão. E se seu reino está em divisão, ele não pode subsistir. Olha a colocação de Jesus. Aí, lá no capítulo 9, versículo 27 de Mateus, o evangelista registra para nós. E tendo partido Jesus, seguiram-no 2 cegos, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Olha que coisa interessante. E Jesus saindo, 2 cegos o seguiram. Como que 2 cegos o possam seguir? Estão cegos. Mas eles diziam: tende compaixão de nós, filho de Davi. Capítulo 9, versículo 27. Lá no capítulo 20 de Mateus,
dentro dos versículos 30 e 31, nós temos os dois cegos de Jericó, que está diferindo desses dois cegos que Mateus traz no capítulo 9. Jesus estava em uma região diferente da Jericó. Ele estava na região da Galileia, em uma das cidades ali, que era Cafarnaum. Aqui nós estamos em Jericó, e Jericó é uma cidade da região da Judéia, conforme também a cidade de Jerusalém. Então, os dois cegos de Jericó, o evangelista Marcos também traz essa passagem, porém, trabalhando apenas um cego, que é o cego Bartimeu, que é Bar, filho de Timeu, tá? Aí ficou Bartimeu. Mateus registra 2 e diz assim: e saindo eles de Jericó, seguindo grande multidão, eis que os dois cegos, assentados no caminho, ouvindo que Jesus passava, começaram a dizer em voz alta: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E passavam a falar cada vez mais alto, até que os próprios apóstolos disseram a Jesus: Mestre, manda aqueles dois cegos calarem a boca, porque eles estão gritando e a voz deles estão ressoando no ambiente. E o que eles estavam dizendo? Senhor, filho de Davi, tenha piedade de nós. O que representa isso? Que a multidão apresentada por Mateus no capítulo 12, versículo 23, que começou a pensar, a raciocinar, que se acaso não é aquele o filho de Davi, essa multidão começou a seguir. Mas seguia Jesus não por ser ele o filho de Davi, não por acreditar que ele fosse o Messias, mas pelo interesse de receber algum benefício vindo de Jesus. Eles queriam o quê? Que ele os curasse de alguma enfermidade, seja física ou moral. E em muitas passagens nós vamos encontrar a multidão seguindo e recebendo o alimento conforme as multiplicações dos pães e dos peixes, que nós ainda vamos estudar. E que o próprio Jesus vai fazer referência a isso quando ele diz: viestes não por causa de mim, mas por causa dos pães e dos peixes. Há uma fala de Jesus nesse sentido, que nós vamos trazer depois quando chegarmos neste capítulo e neste versículo a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, nós vamos observar que os dois cegos, ou o cego de Jericó, conforme coloca Marcos, começa a sair da multidão. Mas, embora saindo da multidão, ainda estão cegos do ponto de vista espiritual. Mas já conseguem raciocinar de que Jesus é o filho de Davi. É o Messias. E se é o Messias, se é o filho de Davi, ele precisa exercer a piedade, a compaixão, a misericórdia para com nós. Lá em Mateus, no capítulo 21,
no versículo 9. Agora vejam bem, nosso tempo está esgotando. Mateus, capítulo 21, versículo 9. Nós estamos observando aqui uma caminhada, uma trajetória. No capítulo 12, tem uma cronologia, embora nós já citamos e já falamos a respeito dessa cronologia, ok? Mas pegando essa cronologia proposta pelo evangelista, que não foi proposta por ele, tá? Porque os versículos e os capítulos, eles foram separados muitos séculos depois dos registros. No capítulo 12, nós vamos observar a multidão. Acaso não é este o filho de Davi? No capítulo 20, versículos 30 e 31, dois cegos no caminho, onde Jesus estava saindo da cidade de Jericó, e para onde Jesus estava se direcionando? Para a cidade de Jerusalém. Os cegos pedem a Jesus, filho de Davi, tenha compaixão, piedade de mim. E já no capítulo 21, quando Jesus adentra Jerusalém, registra o evangelista no versículo 9. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que os seguiam, então vejam bem, as multidões, tanto as que iam adiante de Jesus e as que o seguiam, clamavam dizendo, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em seu nome o Senhor, Hosana ao filho de Davi. Então, quando Mateus registra para nós que após a cura do endemoniado, estava cego e mudo, a multidão começa a raciocinar: acaso não é este o filho de Davi? E logo em seguida os fariseus vieram tentando rebater, trazendo um sofisma. Jesus, então, nos dá um direcionamento para que pudéssemos trabalhar em nós uma análise, refletindo naquilo que eles viram e na fala dos fariseus. Para que, através do processo de autoesforço pelo conhecimento, pudesse, então, estabelecer quem está com a verdade. Ele, Jesus, ao realizar e demonstrar, ou os fariseus apresentando um sofisma que, pela lógica, não tem razão de ser. O que representa isso para nós na atualidade? O Espiritismo chamando-nos a atenção para que possamos raciocinar diante de tudo aquilo que tem chegado até nós, buscando analisar fatos e acontecimentos para ver se eles têm lógica. Porque se não tiver lógica, não pode estar com a verdade. Nós vamos encerrar por hoje, lembrando a todos que apenas trouxemos este dado do versículo 23 para continuarmos avançando, e a respeito da genealogia, nós ainda teremos que voltar muitas vezes a ela, porque, conforme eu disse em 2005, toda a estrutura dos evangelhos, Marcos, Lucas e João, de Mateus, se encontram
nos versículos 1 a 17 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Então, uma boa noite para todos e que Jesus possa nos abençoar. Delano, muito obrigada.